Santa Bárbara celebra neste dia 4 de dezembro 207 anos de história que enche os corações dos barbarenses de orgulho. E a TV Todo Dia preparou um programa com uma entrevista especial com o prefeito Rafael Piovesan, que comenta os principais acontecimentos de 2025, passando por temas como os desafios na saúde municipal, os eventos climáticos que atingiram os municípios e os principais eventos culturais que marcaram o nosso ano, além dos projetos para 2026. E a entrevista completa você acompanha a partir de agora. Quando a gente olha para a saúde, nós temos que entender um passado recente de tudo que aconteceu. Por que eu falo isso? Porque em 2021 a gente enfrentava o momento da maior letalidade da pandemia. A gente não pode deixar isso para trás. Por que eu falo isso? Porque há consequências do pós-infecção por Covid, que inclusive estão comprovados por artigos científicos mundo afora. Muito mais, claro, as cirurgias eletivas, os procedimentos que eram de consultas, de exames, eles acabaram vivendo um gargalo, isso não foi aqui, isso é no Brasil inteiro, né? E até talvez no mundo. Então, quando a gente enfrenta tudo isso, nós tivemos que fazer um grande esforço em 23 e 24 para poder atender as pessoas. Fizemos mais de 200 mil exames, contratamos no primeiro mandato 70% a mais de médicos do que nós tínhamos. A gente finaliza o primeiro mandato com 70% mais médicos do que nós tínhamos. Nos dois PS, nós ampliamos praticamente em 50% o número de atendimentos e de médicos que atendem lá, mas a saúde é um desafio constante, é um desafio que você tem que olhar para tudo que foi feito e para a necessidade de poder atender as pessoas da maneira adequada. Muitas das reclamações, e eu arrisco a dizer que 80% a 85%, elas são de origem de situações do governo do estado ou de outros entes federativos, sejam consultas especializadas, procedimentos de baixa, média e alta complexidade, por exemplo, cirúrgicos. Eles são questões que estão no que a gente chama naquela fila CROSS, né, na Ciresp, que é uma central de regulação do governo do estado, que tem se esforçado para poder atender. Muitas pessoas deixaram de pagar os planos de saúde e as empresas deixaram de dar os planos de saúde, por exemplo, custear eles para os funcionários. Então a gente tem um aumento da necessidade do Sistema Único de Saúde de absorver, sem nenhum incremento de recursos que, por exemplo, poderiam vir do governo federal. Não tem ninguém tratando de uma repactuação do que a gente recebe do governo federal. O município vai ampliando, e se a gente olhar para a legislação, a Constituição Federal fala que nós tínhamos que investir 15% do orçamento na saúde. Santa Bárbara investe 35%. A gente vive hoje um sistema de saúde de Santa Bárbara do Oeste que é robusto, que atende as pessoas, mas que, óbvio, né, quando a pessoa procura um sistema de saúde, ela já está precisando de um atendimento. Então, ela já tem essa percepção de precisar do atendimento. E quando, eventualmente, você não é atendido da forma como desejava, isso pode trazer um desafio. Nós fazemos questão de pontuar todas essas questões, né, de cada um dos apontamentos que são feitos lá, se eles são legítimos e são críticas construtivas, que a pessoa tem legitimidade para fazer aquilo, a gente aperfeiçoou o nosso sistema. Isso quer dizer que nós estamos satisfeitos? Não. Nós iniciamos uma obra de UTI pediátrica no Hospital Santa Bárbara. E nós vamos reformular o sistema de saúde municipal através de outras obras que já estão em andamento. Nós temos a UBS Aranha Oliveira, sendo construída lá no bairro Aranha Oliveira. Nós temos o Complexo de Saúde lá no Molon, que já está em construção. Daqui a pouquinho a gente está colocando laje, né? Está na fase de bater laje. Nós vamos iniciar o Complexo de Saúde no Santa Rita, que é o da Zona Sul. Tudo isso para atender com uma quantidade muito maior de médicos, de especialistas e realizar pequenos procedimentos. Os complexos de saúde, eles ajudam muito a gente a tirar as pessoas dos pronto-atendimentos. O que é isso? Né? Tirar do pronto-socorro, do Afonso Ramos e do Edson Mano. Então, essa é uma reestruturação que a gente está fazendo na saúde, e um dos primeiros passos que vão ser dados é à medida que a gente entregue, por exemplo, o Cidade Saúde. Cidade Saúde é a maior obra, talvez depois do Paço Municipal, que é esse prédio que a gente está, é a maior obra da história da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Um prédio de 4 pavimentos, com quase 4.000 metros quadrados, que vai atender com uma ampliação do núcleo de especialidades médicas, vai ter um centro de oftalmologia, a gente vai ter a farmácia, nós vamos ter um centro cirúrgico para procedimentos
que a pessoa não precisa ficar internada. Então a gente vai mais uma vez absorver serviços que não são do município, que estariam em outros entes federativos, para poder dar agilidade e atender as pessoas da melhor forma possível. Agora, existe uma série de informações inverídicas, muitas vezes que circulam, e que a imprensa nos ajuda, né? Até responsabilizando, de certa forma, muitas das vezes as pessoas que propagam informações inverídicas sobre a saúde. O papel do legislativo é buscar acompanhar as nossas ações, verificar o que a gente está fazendo, e nós não temos zero preocupação com relação a qualquer SEI. Qualquer tipo de acompanhamento que a Câmara faça, eu acho que é o papel dela, é o objetivo, as pessoas esperam isso. Acho só que entre a sua função constitucional de acompanhar e fiscalizar o Executivo, isso não pode caminhar por uma indecência de determinadas situações onde veículos muitas vezes colocam informações verídicas e isso passa a ser um ponto central a ser discutido. Então eu tenho muita tranquilidade, muita leveza em lidar com a Câmara nesse sentido e assim, a gente tem uma boa relação institucional, que eu acho que é isso que as pessoas desejam, né? Que a Câmara continue fazendo o papel dela e que o Executivo cumpra os serviços e atenda as pessoas. Agora, determinados tipos de conversa, eu acho que não faz parte do meu métier, da forma como eu fui criado e da forma como eu entendo que a política tem que ser feita. Se a condução for nessa lógica, desse tipo de conversa, eu acho que as pessoas vão acabar se desapontando, esses vereadores, muitas vezes, da oposição, porque buscam o tipo de negociação que não vai fazer parte da minha gestão. Eu acho que Estado democrático de direito, cada um olha e tem a sua percepção. Eu acho que, de fato, o que eu coloquei nas minhas redes sociais é um pensamento de muita gente. Entendo perfeitamente quem diverge nesse sentido, mas volto a dizer que eu creio que, em dado momento, antes do fim, as pessoas vão ver que procedimentos como esses, jurídicos, vão deixar um legado, uma jurisprudência que depois vai acabar afetando todo mundo. Eu acho que é esse o fator fundamental. Uma pessoa que estava presa, já estava em casa, com tornozeleira, e que o processo foi conduzido da forma como foi, altamente debilitada, eu creio que faria muito mais sentido se houvesse um entendimento de que ele poderia ter ficado em casa, enfim, independente de ações aí das pessoas que entendam de forma diferente. Afinal de contas, nós tivemos situações extremamente danosas de corrupção do nosso país que acabaram simplesmente, vamos dizer assim, por meio de decisões desaparecendo, com empresas que devolveram, como da Lava Jato, que devolveram bilhões de reais com acordos que, de certa forma, comprovaram que houve desvio. E eu acho que o Brasil se faz necessário uma reflexão sobre a gente entender isso, sobre entender que o campo democrático não é local de briga. Eu acho que o campo democrático é para a gente tentar buscar e entender, para além da ideologia daquela pessoa, como que é ela no dia a dia. Eu sou uma pessoa que tem o histórico de pesquisador científico, que defendi vacina, que defendi as ações da Covid, que defendo o meio ambiente, só que eu tenho uma linha de pensamento que eu acho que não, em hipótese alguma, desmerece qualquer uma dessa história, né? E eu falo isso com muita propriedade, qualquer uma dessas minhas histórias, né? De um gestor que foi eleito e reeleito com a maior votação da história da cidade e que, eventualmente, quem não gosta, tá tudo bem, não tem problema. O alagamento que nós tivemos aí em 2025, eu acho que foi um dos maiores, se não o maior evento de chuva, de precipitação que a gente tem, pelo menos, relatado, né? Em uma única noite, em poucas horas, choveu 130 milímetros, e se a gente olhar um pouquinho para trás, alguns dias antes, nós tínhamos quase 400 somado tudo isso. Então foi algo muito superior ao esperado, algo que, de fato, qualquer estrutura calculada tem muita dificuldade em lidar com isso. Nós estávamos com cerca de 95% da obra da represa concluída lá.
Isso possibilitou que nós armazenássemos lá aproximadamente 1 bilhão de litros d'água, porque se não houvesse essa obra, esse 1 bilhão de litros teria descido pelo córrego, né, pela calha do Ribeirão dos Toledos e teria causado uma tragédia aqui embaixo. E é importante as pessoas saberem disso, até porque muitas das vezes, todas as situações onde tem chuvas, é um ou outro que tem, sabe, falta uma consciência, falta ética, falta responsabilidade, até nos veículos de informação, acaba divulgando que houve uma abertura de comporta, houve um rompimento de barragem. Isso nunca aconteceu, né? Inclusive tem processo judicial para lidar com quem divulgou informações ligadas a isso. Mas nós fizemos desassoreamento, a nova represa agora já ganhou ainda mais corpo, então ela vai ter uma capacidade de armazenar até um pouco a mais do que foi naquele momento. A nossa previsão é de que, com isso tudo colocado, a gente minimize, assim como já minimizamos durante os 4 anos, né? Agora, mais, né, nesse momento da estiagem, mas já para o final do ano, nós tivemos aí um evento também de várias queimadas acontecendo em vários pontos, em várias cidades da região. E, por fim, uma grande queimada que aconteceu aqui na cidade, próxima à prefeitura, próxima à SP-304, a rodovia dos Bandeirantes, que foi uma queimada que atingiu aí 4, 5 milhões de metros quadrados. Muito provavelmente, eu acho que, não tenho as informações, mas eu sempre acho que queimadas são muito difíceis de acontecer naturalmente. Normalmente, elas têm um causador. Então, que são criminosas e alguém botou fogo, seja porque queria queimar um pouquinho de coisa e perdeu o controle, ou seja, porque teve uma intenção de provocar um problema. Então, o que a gente tem? Nós fizemos uma conversa, um pedido para o governador Tarcísio, acredito que dê certo, para trazer mais um equipamento, mais um caminhão para poder ajudar a gente aqui. Nós fizemos um trabalho aí junto com a concessionária, junto com toda a polícia ambiental, a nossa guarda ambiental, ampliamos o monitoramento, pegamos algumas pessoas que colocaram fogo, né, e autuamos, encaminhamos para a Câmara dos Vereadores um projeto que endurece as penas, né, e as multas para quem comete esse crime. Acho que isso é muito importante, né, responsabilizar e dar uma punição adequada. Você está acompanhando o programa especial de 207 anos de Santa Bárbara do Oeste. Na volta falaremos sobre investimentos na educação, segurança pública e programação especial para este mês. Na Suzano, a vida se renova a partir da árvore. É dos eucaliptos que plantamos no Brasil que vem a celulose, matéria-prima para produtos essenciais do seu dia a dia. Das nossas operações, vem o papel que desperta ideias, inspira histórias e carrega o cuidado. Das nossas fábricas vem produtos renováveis e escolhas conscientes que brindam um futuro sustentável. Das nossas plantações, vem a celulose tipo fluff, uma matéria-prima inovadora para produtos absorventes e de higiene pessoal. E dos nossos mais de 56 mil colaboradores, vem o nosso compromisso com a sociedade. Afinal, só é bom para nós se for bom para o mundo. Suzano, nós plantamos o futuro. A FAM faz parte da vida de Americana e região. Por aqui, ações gratuitas movimentam os nossos alunos e prestam serviço para a comunidade. São mais de 100 mil atendimentos gratuitos em fisioterapia, nutrição, enfermagem, pedagogia e psicologia. Grande estrutura e aprendizado na prática. Trote solidário, palestras e ações sociais durante todo o ano em todos os cursos. Acesse fam.br. Somos conhecimento, somos Faculdade de Americana.
Natal no Paulistão. Preços de atacado em produtos natalinos para sua casa ou comércio. É muito preço baixo. Paguem até 3 vezes sem juros no nosso cartão. Aproveite! Tomate, R$ 2,98. Batata, na embalagem de 10 quilos, pague R$ 1,78 quilos. Cenoura, R$ 2,65. Ovos, na embalagem de 5 dúzias, pague R$ 5,56 a dúzia. Repolho, R$ 1,65. Natal Especial Paulistão Atacadista, o campeão da economia. Sua obra coberta de qualidade e fechada com a segurança. Há 40 anos, o Grupo Costa fornece soluções completas para coberturas e fechamentos na construção. Telhas metálicas, de fibra de vidro e as telhas sanduíche, que vem sendo usada cada vez mais nas coberturas. Se você está construindo ou reformando, vale a pena conferir a melhor opção de cobertura do mercado. Solicite um orçamento ou venha nos visitar. Estamos aqui pertinho, em Limeira. Grupo Costa, há 40 anos presente nos melhores projetos. É daqui, é da gente, é um lugar diferente. É da sua família, é da economia, quem conhece sente. É o supermercado que cresceu com você. Tá na nossa cidade, tem o que a gente ama, é o seu SV. O São Vicente é da gente, é daqui pode vir e vamos em frente. O São Vicente é da gente, é daqui pode vir e vamos em frente. Estamos de volta com o programa especial 207 anos de Santa Bárbara do Oeste. Agora você acompanha a parte final da entrevista com o prefeito Rafael Pelvezan, que comenta sobre os principais projetos para 2026 e a programação completa de aniversário. Desde o início do ano, a gente vem preparando e planejando um tipo de equipamento que atendesse, eu acho, com essa forma que a gente tem a sensibilidade de entender que a educação especial precisa ser atendida. E falo isso porque nós demos início há alguns dias na construção do Centro de Educação e Terapia Infantil. Essa obra, ela é algo que, creio eu, que nenhuma outra cidade tem com essa plataforma, né? Um equipamento de 650 metros quadrados, num terreno de 3 mil metros, ou seja, a gente vai ter uma área verde, uma área, né, ao ar livre para as crianças poderem aproveitar, poderem brincar, poderem fazer as oficinas, as terapias, né? Então, tudo isso está sendo planejado com jardim sensorial, com equipamentos, com uma equipe multidisciplinar para atender essas crianças, e são cerca de 600 crianças da educação especial. Na educação, acho que nós tivemos avanços fantásticos, né? Santa Bárbara é uma das únicas cidades que não tem nenhuma criança que aguarda fila para creche. Nós ampliamos, e eu creio que existem hoje, inclusive, instituições particulares que só atendem o Bolsa Creche. Então, compromisso nosso de ofertar vagas em creche, se não nas estruturas municipais, mas, acima de tudo, garantir as escolas também parceiras que são particulares. Isso eu acho que é muito importante. Nós tivemos 2 ampliações em escola, uma lá no Planalto, a outra que aconteceu ali no Trabalhadores, 2 escolas que foram ampliadas, investimentos significativos da nossa gestão para poder atender essas crianças. Maior repasse que já aconteceu para todas as categorias aconteceu em 2023. Para os professores, por exemplo, a gente fez um incremento de 15%, né? O dissídio mais um incremento de 5%, chegou a 15%. Para os auxiliares de desenvolvimento infantil, a gente fez a reformulação do piso salarial dos servidores. Isso mudou completamente o dia a dia deles, porque a gente teve pessoas que tiveram ampliação do salário de no mínimo 11%, 12%, 18% e até 21%. Então, eu acho que as categorias, elas têm que sempre buscar o diálogo e também respeitar os procedimentos e os processos que existem dentro da administração, do executivo, porque nós sempre cumprimos. Uma coisa que a gente sempre fez é ter palavra. A gente está fechando isso para poder alterar uma legislação e criar, dentro da Secretaria de Educação, estruturas que eu acho que vão ser fundamentais para o desenvolvimento daqui para frente.
que não só adequam o que existe hoje, mas, mais importante, vão tratar de sustentabilidade, de meio ambiente, de línguas, vão tratar desse conhecimento da inteligência artificial, que é algo que poucas escolas, poucas redes estão tratando. Sei que algumas coisas a gente precisa avançar, mas sei também que nós fizemos a maior contratação de guardas que já aconteceu em um único mandato. Nós tivemos aí uma ampliação de 50% do número de guardas. Faz-se necessário uma outra ampliação agora, então a gente já está trabalhando com isso em mente. Nós fizemos uma ampliação, saímos de 120 câmeras para 254, então mais do que dobramos. Nós saímos de um número de viaturas que é extremamente, era muito pequeno para o monitoramento da cidade, e se a gente contar nesses 5 anos do governo nosso, nós tivemos 25 viaturas que foram adquiridas, nós adquirimos fardamento, toda a estrutura de coletes, armamento não letal, armamento letal, a gente comprou os fuzis 5.56, temos 6 hoje, as carabinas CTT-40, todas as pistolas estão sendo, né, a maioria delas já foi trocada para .40, então as 380 substituídas por .40, espingardas calibre 12. Então isso tudo é o quê? A gente deseja que nunca esses armamentos sejam utilizados, mas nós precisamos saber que à medida que um bandido, né, se arma, a nossa guarda tem que ter capacidade de enfrentar para proteger o cidadão e proteger a vida do servidor público, que é o guarda municipal. A gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar, então tem muito trabalho que a gente faz aí em conjunto para poder atender melhor a nossa população e também com a Polícia Civil. Então, há um ótimo relacionamento e os bons resultados que a gente tem na segurança pública, eles são resultados desse esforço conjunto, mas de certo dessa qualificação que a gente tem dos nossos guardas municipais. Olha, a gente tem, na verdade, né, um calendário e assim, eu acho que o entendimento nosso das questões culturais, ele é muito importante. Né? O entendimento do que a cultura representa na vida das pessoas, ele é muito importante para a gente ter esse sucesso. Né? E quando eu falo sucesso, foram mais de 400 eventos, né? 408 eventos que nós tivemos ao longo do ano, 380 mil pessoas que passaram por esses eventos, 4 milhões e 400 que foram arrecadados através da captação com parceiros e com a iniciativa das leis de incentivo à cultura, e 4 milhões e 200 foram o que aqueles fornecedores, aqueles empresários, né, do ramo gastronômico, os empreendedores que participaram das seleções em cada um dos festivais. Agora a gente tem o Tricânico, né, que é esse centro cultural ali do Romano, para atender as pessoas que moram naquela região. O centro Tricânico sempre foi muito utilizado, mas há um bom tempo ele precisava de uma reforma, porque a própria questão estrutural trazia dificuldade de acessibilidade. Nós demolimos e construímos um novo. A gente vai entregar um prédio completamente novo, adequado, né, muito mais capacitado para receber as pessoas e os eventos ali. E você tocou num ponto aí que eu acho que é fundamental, a integração do Parque dos IPs com o Centro Social Urbano é algo que há muito tempo se sonha. O Centro Social Urbano, desde a minha época aí como, né, de garotinho, sempre foi palco dos eventos que aconteciam da cidade. Quando a gente olha para isso, a modalidade, eu acho que de uso, né, que tem que ser dada para ele é uma outra, mas ainda assim associada à cultura, à qualidade de vida, ao esporte, ao lazer. Então é esse o projeto que a gente vem desenvolvendo e que creio que no primeiro semestre do ano que vem a gente já vai ter o andamento das licitações e da contratação de uma empresa para executar essa obra importante que vai marcar, eu acho que a história da nossa cidade, vai pontuar ali com um ponto de referência, né, para essas ações, para o convívio da população da nossa cidade. Eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês, de tocar em todos esses pontos, dizer que eu me sinto extremamente honrado em ser prefeito dessa cidade fantástica, que eu tive a oportunidade de morar, seja na Vila Linópolis, na Chácara São Carlos, depois aqui no centro, agora lá no Batavim, e é uma cidade que me encanta em todos os aspectos, que tem os seus desafios,
mas que tem muita coisa para orgulhar a gente, né? Tem muita coisa para nos dar esse potencial de agradecimento. E esse orgulho nos dá a responsabilidade de festejar, né, todo o aniversário dela. Não é qualquer cidade que chega a 207 anos, não é qualquer cidade que tem uma mulher como fundadora e nenhuma outra cidade do Oeste. Então, com essas prerrogativas, eu acho que são fundamentais, nós preparamos com muito carinho o acendimento das luzes agora, no dia 4, no aniversário da cidade, a partir das 7 horas. A gente tem o coral que vai se apresentar. No dia 8 a gente tem a abertura da Casa do Papai Noel. E aí, a partir dali, nós temos eventos diários que vão acontecer na praça, que vão mostrar os nossos artistas, as apresentações, vão levar para lá a cultura e, acima de tudo, vão criar um ambiente. Se eu não vê-los ao longo desses próximos dias, um Natal abençoado para a família e para a vida de cada um, e um ano novo com muita prosperidade, com novos desafios, novos objetivos, para todo mundo poder correr atrás aí, sair da inércia muitas das vezes e ir buscar esses objetivos aí, porque a vida é feita disso, é feita de desafios e da nossa capacidade de superá-los ou de não desistir quando a gente não consegue superar, da gente continuar buscando, né, nessa resiliência de alcançá-los. Um abraço a todos. O município celebra 207 anos com expansão urbana, novos equipamentos e uma agenda cultural que conecta a população com seus locais de convivência. Ao longo do mês de dezembro teremos uma programação especial em diversos pontos da cidade. E eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia. Parabéns, Santa Bárbara, pelos seus 207 anos.